Namastê, bom dia. Eu ouvi uma história esses dias e eu tive vontade de vir aqui compartilhar essa história com vocês. Na verdade, assim, eu tenho bastante apreço por essas histórias que chegam meio que como uma metáfora ou meio como uma história que traz uma moral, que traz um ensinamento, que traz alguma coisa preciosa por trás, né? E eu gosto muito de histórias e quando eu recebo uma história que mexe assim comigo, pra mim é sempre um grande presente que eu sinto receber das pessoas e do universo mesmo, né? E essa história, ela me fez pensar um pouco na importância que cada atitude que nós temos, na importância que pequenas atitudes podem assumir quando a gente analisa uma situação mais de perto. Porque muitas vezes a gente pode se sentir frustrado, impotente, porque para que o mundo se transforme naquilo que a gente gostaria de viver, muitas coisas precisariam acontecer para que o mundo caminhasse na direção daquilo que nós acreditamos ser o ideal. Muitas pessoas precisariam mudar, muita gente precisaria agir de forma diferente, então a nossa atitude não vale de nada. E essa história é uma história que conta que um viajante caminhava por uma praia e lá de longe ele viu vindo um homem na direção dele, uma pessoa, né? Ele não sabia que era um homem, e essa pessoa vinha na direção dele repetindo sempre o mesmo movimento. Essa pessoa agachava, pegava alguma coisa na beira da água e arremessava para o oceano. Dava mais 2 passos, se agachava, pegava alguma coisa na beira do oceano e jogava para o mar novamente. E isso durante centenas de metros, né, quilômetros, esse viajante observando essa pessoa ter esse mesmo comportamento. E aí quando eles finalmente se encontraram, o viajante perguntou, era um homem, perguntou para esse homem: o que você está fazendo? Que eu venho observando a sua atitude desde lá de longe, você se agachando e pegando alguma coisa e arremessando para o oceano, o que você está fazendo? E o homem respondeu, né? Olha, você não reparou que existem muitas estrelas do mar espalhadas aqui pela beira da água? E o viajante realmente ele não tinha até percebido, mas não tinha dado a devida importância para essa observação. E o homem disse para ele: pois é, eu tô pegando essas estrelas do mar e devolvendo para o oceano, porque o mar ele subiu muito a maré e baixou a maré repentinamente. E com isso as estrelas ficaram presas, e se elas não forem devolvidas à água, elas vão morrer. E então o viajante disse, olhou com um pouco de desdém, talvez um pouco de arrogância, e disse: mas você acha que isso faz importância? Você acha que a sua atitude vai mudar alguma coisa? Pensa só o tamanho dessa praia e a quantidade de estrelas do mar que estão aqui. E se você for pensar em centenas de quilômetros de costa, qual é o alcance dessa subida e descida repentina da maré? Quantas estrelas do mar você acha que estão nessa mesma situação? Você acha que a sua atitude de pegar talvez 30, talvez 50, talvez 100 delas realmente interfira em alguma coisa? E o homem disse: eu não sei qual é a situação, mas para essas que eu tô devolvendo ao mar, a minha atitude faz toda a diferença. E essa história, ela me traz assim um sentimento bastante forte de como as nossas atitudes podem fazer 100% de diferença na vida de uma pessoa, ou como a nossa atitude pode ser fonte de inspiração para atitudes de outras pessoas. Esse homem dessa história, eu duvido que ele tenha alguma vez na vida voltado a enxergar uma pequena atitude, aparentemente pequena atitude, como inútil ou como não, essa atitude não vai fazer a diferença, porque todos os nossos atos fazem a diferença. A gente tem que agir como se todas as nossas atitudes fizessem a diferença, porque fazem a diferença. Fazem a diferença na vida de um outro ser humano, faz uma diferença no momento em que
Essa atitude inspira uma outra pessoa a desenvolver um novo olhar e uma nova percepção sobre a própria vida ou sobre situações que essa pessoa vinha vivendo e enxergando sempre da mesma forma. Às vezes uma atitude leva a uma mudança de percepção e às vezes uma atitude nova, uma quebra de padrão significa um novo universo sendo criado, porque você enxerga as coisas de uma forma completamente nova. Eu acho que nós, seres humanos, a gente vive um momento muito importante na vida, no nosso contexto histórico e no nosso momento de evolução, que é esse momento em que a gente vai decidir, né? O que existe no nosso interior? É amor ou é medo? Nós agimos motivados por aquilo que verdadeiramente acreditamos? Ou o nosso medo de não fazer a diferença, o nosso medo de estar sendo bobo, o nosso medo de estar sendo julgado pelas outras pessoas. Eu vivi uma experiência recentemente no Namastê 2, eu passei por uma experiência, nós tivemos uma vivência em que, num determinado momento, tinha uma música muito alta tocando, um som muito alto tocando. E nós estávamos dentro do salão, né, onde a gente faz a maior parte das experiências, das vivências do Namastê, e a gente estava dentro desse salão, e na hora em que o som ele foi ligado, eu estava encostada na parede, nós não poderíamos sair da sala. A gente estava encostado na parede e eu senti nas minhas costas uma vibração tão forte daquele som, e naquele momento eu olhei assim no centro do salão, tinha uma vespinha. E essa vespa, ela estava andando calmamente, e no momento em que esse som começou, a vespa, ela ficou claramente desnorteada. Ela ia de um lado, ia para o outro, e cada vez que tinha um grave, né, um tom muito grave ali daquela música, ela dava um pulo, né, ela era projetada, porque se a gente, né, que é desse tamanho, desse peso, a gente estava sentindo aquela sensação, imagina uma vespinha tão pequena. E naquele momento, a minha primeira reação foi, eu preciso tirar essa vespa daqui. Porque ela não tem nada a ver com isso. Ela ia acabar morrendo ali, se ela não fosse salva. E naquele momento, o meu ego, né, ele gritou dentro de mim e falou, mas o que vão pensar a seu respeito? Se você se levantar, tá todo mundo quieto, aguentando esse barulho, e você vai lá e vai tirar uma vespinha do chão. E naquele momento, eu me dei conta, eu falei, caramba, olha só como eu ainda sou suscetível à opinião das pessoas. E olha como muitas vezes eu posso deixar de fazer a diferença, porque eu tô preocupado com a opinião do outro, porque eu tô preocupada se o outro agiria da mesma forma, porque eu tô preocupada se eu vou decepcionar ou se o outro vai fazer um julgamento negativo a meu respeito. E naquele momento, quando eu me dei conta disso, eu me levantei, peguei a vespinha e levei pra fora e voltei pro meu lugar e fiquei ali. E eu acho que este é o momento, enquanto espécie, de nos alinharmos com a verdade que existe dentro do nosso coração. Perceber que todas as nossas atitudes fazem a diferença, porque elas fazem. Um grande dia para todos nós, um grande beijo no coração de vocês. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar aqui um pouco das minhas ideias e sintam-se muito honrados nesse momento. Gratidão pela coexistência. Um beijo enorme, namastê, e até a próxima.